Irmãos, nós estamos no capítulo 14 de Mateus. Os primeiros versículos eu pulei intencionalmente porque falamos noutra mensagem a respeito da morte de João Batista. Então é um assunto batido, né? Eu não quero ser repetitivo com os irmãos. Então eu já passei para o milagre da multiplicação dos pães, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, do verso 13 em diante. Então, mantenha sua Bíblia aberta, ou siga o que vai ser projetado, se é que vai. Foi. Amém? E nós vamos fazer a leitura de Mateus, capítulo 14, versos de 13 em diante. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. Vejam, Jesus pega o barco e vai pelo mar, mas o povo percebeu, alguém deu a ficha, e o povo começou a rodear a pé pelo mar da Galileia. Então, quando Jesus chega lá para o seu lugar de descanso, tem um outro povo lá, esperando ele. Essa é a ideia. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazemos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, abra o nosso entendimento espiritual. Como o Senhor trata-nos com singularidade, é possível que para um o Senhor falará num ponto, para outro num outro ponto, mas que todos aqui absorvam algo da Tua palavra, desse registro inspirado pelo Espírito Santo, e que essa palavra nos anime, e que essa palavra nos conforte, e que essa palavra nos desafie, ó Deus, e que essa palavra nos console. E eu peço que Tu me tomes em Tuas mãos, que Tu unjas os meus lábios, minha mente, o meu espírito, para que eu seja um instrumento da Tua bênção nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meu tema é uma vida marcada pela sobrenaturalidade de Deus. O que precisamos aprender com Jesus se queremos uma vida marcada pela sobrenaturalidade de Deus? Queridos, não há como negar que os milagres de Jesus são pedagógicos. Por isso que os milagres são chamados na Bíblia de sinais. Um sinal aponta para alguma coisa além dele mesmo.
Os sinais não são um fim em si mesmo, de outra forma, porque apontam para alguma coisa. Por exemplo, quando você está dirigindo e tem um sinal dizendo que há um hospital a 500 metros, você não para em frente a esse sinal e pede para marcar um atendimento com o médico. Ele está apontando que a 500 metros você vai encontrar um hospital. Então, o sinal está apenas apontando para outra coisa. E se o milagre é um sinal, então nós precisamos atentar para onde ele está apontando. E como diz um ditado chinês, o sábio aponta para a lua, e o tolo, em vez de olhar para a lua, fica olhando para o dedo do sábio. Vocês entendem? Ele fica numa dimensão menor. Então, esse, bem como outros milagres, apontam para lições espirituais, para princípios espirituais que transcendem o próprio milagre. Por isso que quero meditar com os irmãos nessa manhã sobre 6 princípios importantes que Jesus nos deixou com esse milagre da multiplicação, que, se praticado por nós, fará com que nossa vida seja marcada pela sobrenaturalidade de Deus. Amém, queridos? Então vamos ao primeiro princípio. O descanso se faz necessário para que sejamos preservados em nossa saúde física e emocional. Os discípulos estavam de volta de uma grande empreitada evangelística, vieram prestar um relatório para Jesus, relatando tudo o que tinham feito, estavam cansados em razão da intensa atividade ministerial. Eles estavam também, irmãos, muito abatidos, porque os discípulos de João trouxeram a trágica notícia da morte de João Batista. E o verso 13 nos informa que, em virtude do esgotamento dos discípulos e da tristeza pela morte de João, Jesus decidiu sair com eles para um lugar deserto, para um tempo de descanso e refrigério, como era costume. Isso revela a humanidade de Jesus. Irmãos, esse convite ao descanso, com o propósito de evitar um esgotamento ministerial, fazia parte do cuidado pastoral que Jesus tinha com seus discípulos. Ou seja, Jesus não negligenciava as necessidades físicas, emocionais dele, nem dos seus discípulos. Todos nós temos a necessidade de fazermos uma pausa, seja no dia, seja na semana, seja no mês, seja no ano, como forma de evitar o estresse, o esgotamento. Assim também, queridos, não podemos espiritualizar essa questão. Todos nós precisamos de um revigoramento de forças para continuar trabalhando, para continuar fazendo a obra de Deus. Digo isso, irmãos, porque quanta vez o obreiro gasta todo o seu tempo e energia cuidando dos outros, e porque envereda por um ativismo inconsequente, descuida de si, descuida da sua família, tendo que amargar as consequências. É muito comum encontrarmos obreiros estressados, estafados, esgotados, deprimidos, por, como dizia um professor meu, queimarem a vela pelas 2 pontas. E sabe o que acontece, irmãos? O obreiro esgotado começa a ferir a rocha. No mês da coice. Você já se percebeu assim, sem paciência?
Você fala, Senhor, agora eu entendo Moisés. Mas, querido, outro dia um amigo ligou para mim, pastor, falando sobre estresse. Ele está terminando uma construção, estou muito cansado. Eu percebi ele ofegante no telefone. Falei, cara, puxa o freio de mão aí. E eu disse para ele, ó, você sabe que eu aprendi uma coisa? Que Deus não banca o estresse. Que eu já passei por isso. Porque ele é resultado da transgressão do princípio do descanso estabelecido por Deus nos mandamentos. Ele não vai bancar. Ele vai deixar você aprender a lição. Paulo Michu conta o testemunho de que só ele queria batizar. Não, eu sou o pastor principal, eu vou batizar. Só que as multidões se convertiam, né? Ele diz que ele entrou num esgotamento tão grande, irmãos, que ele desmaiou no púlpito. Deus fez ele passar por aquele constrangimento tão grande. E ele foi para o hospital, ficou lá internado muitos dias e precisou delegar na forçada. Ele conta isso como testemunho. Então, ao fazer sua retirada estratégica juntamente com seus discípulos, Jesus nos ensina que cuidamos melhor dos outros quando cuidamos também de nós mesmos. Isso vale para a vida física, isso vale para a vida emocional, isso vale para a vida espiritual, porque ninguém dá o que não tem, irmãos. E ninguém tem se não buscar. Amém? Precisamos aprender isso da parte de Deus. Deus não exige de ninguém mais do que a pessoa possa dar. Tem uma medida ali, por isso que ele estabeleceu o sábado, a pausa, o dia do descanso. Amém? Tá ok. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, às vezes, irmãos, temos que quebrar alguns protocolos na vida para socorrer os necessitados. O verso 13 ainda revela que alguém percebeu Jesus indo para aquele lugar, a notícia espalhou e imediatamente o povo das cidades vizinhas rodeou o mar da Galiléia por terra e para ir ao encontro dele. E o verso 14 informa que Jesus viu o povo já chegando. Ele estava chegando para o descanso e o povo estava chegando para receber ministração. E ao invés dele olhar aquilo como um estorvo, falar, Deus, misericórdia, como é que me acharam? Ô Senhor, tem misericórdia. E lamentando, não. A Bíblia diz que ele se compadeceu. E a palavra, no original, é moveu-se nas suas entranhas. Isso é compaixão. E curou os enfermos entre eles. Ou seja, irmãos, mais uma vez, eu digo mais uma vez, porque isso aconteceu mais de uma vez no ministério de Jesus. Ele quebrou o protocolo, abriu mão da sua privacidade quando se viu diante de uma multidão enferma. E ele demonstrou compaixão pela multidão exausta, aflita, que o seguiam na expectativa de serem alcançados pelo bem de Deus que vinha através dele. Por quê? Porque os religiosos de Israel não estavam cuidando espiritualmente do povo, por isso que Marcos diz que Jesus via a multidão como ovelhas sem pastor, precisando de sustento, direção, proteção. Então Jesus, por sua vez, em conexão com Deus, carregava em si aquilo que a multidão necessitava, por isso estava cercado por ela, do que necessitava a multidão de salvação, de cura, de libertação. Assim também, queridos, tudo que necessitamos, nós podemos encontrar em Jesus. O que você está precisando nessa manhã? É de consolo, é de cura, é de salvação, é de provisão. Olha o que diz Paulo, meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, pode suprir cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. É de alegria,
Ele diz: eu vou deixar minha alegria contigo e essa ninguém vai tirar. É de paz. Ele é o príncipe da paz, que diz: deixo-vos a paz, eu vou lá dou, não como o mundo a dá. Porque essa paz do mundo é circunstancial, ela acaba quando acaba o dinheiro, ela acaba quando os amigos se vão, mas a paz de Jesus permanece. Amém, queridos? Então, irmãos, se Jesus levasse a ferro e fogo seu retiro espiritual, seu descanso, dia do descanso do obreiro, dia do descanso pastoral. Há irmãos que ficam tão constrangidos: ah, pastor, desculpa, estou ligando no dia do seu descanso. Ah, irmão, não fique não, viu? Não fique não. Porque quem serve a Deus é que nem médico. Está lá para as emergências. Não fique constrangido não, viu? Eu tenho o maior prazer, a maior alegria em poder te servir. Especialmente em momentos difíceis, em momentos de angústia, né? Pastor faz isso com a ovelha. Então, irmão, se ele levasse a ferro e fogo e tivesse dito aos discípulos: olha, despeçam a multidão aí, digam que eu quero ficar sozinho com vocês, trabalhamos demais. E se você estivesse no meio da multidão, você ia ficar muito decepcionado com Jesus, não é não? Assim também, queridos, não importa se é nosso dia de descanso, se estamos de férias, se já estamos na cama, diante de uma grande necessidade, nós precisamos sair da nossa situação de conforto para socorrer o aflito, se nós queremos agir como Jesus agiu. Amém, queridos? Você não acha que ele ensina isso? Com a sua atitude? Marcos narra o episódio da mulher Ciro-Fenício, cuja filha estava horrivelmente endemoniada, e ela saiu no encalço de Jesus, que tinha a intenção de descansar. Vou descansar, ele avisou, ele deixou claro para todos, mas a Bíblia diz que ele não conseguiu ocultar-se diante daquela manifestação de fé, e mais uma vez ele quebrou o protocolo para socorrer aquela mulher. Amém, queridos? Temos que descansar? Sim. Mas precisamos quebrar o protocolo, suspender o descanso, sempre que estivermos diante de uma grande necessidade, de uma grande urgência. Amém, queridos? Se queremos imitar Jesus. Terceiro princípio: quando Deus nos coloca diante de uma grande impossibilidade, é porque Ele quer intervir também com um grande milagre. Amém, queridos? O verso 15 dá conta que depois de um dia intenso, com a multidão carente, na qual Jesus curou os enfermos, as horas foram passando, foi anoitecendo, e já era a hora do jantar. O povo embebecido com os seus ensinos e curas, não queria ir embora. E Jesus e os discípulos de Jesus, preocupados com a permanência do povo ali no meio do nada, tomados de prudência e bom senso, governados por uma lógica simples, eles viram 4 dificuldades. Primeira, disseram: o lugar é deserto, é ermo, um ambiente desfavorável para uma multidão com mulheres e crianças. A hora já é avançada. E havia um déficit no orçamento deles. O verso 21 dá conta de que a despesa estava muito maior que a receita. A despesa era uma multidão com 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E a receita? 5 pães e 2 peixes. O verso 15 nos informa que diante de tais dificuldades, eles não viram outra solução a não ser dispensar a multidão para que cuidasse de si e resolvesse seus problemas e fossem para as cidades comprar o alimento. Mas os versos 16 e 17 revelam que Jesus não fez caso da sugestão e disse: não há necessidade de despedi-los.
Em seguida lançou um desafio para eles. Vocês é que vão dar de comida a eles. Irmãos. Pensou você lá no lugar deles? Diante de uma multidão? Sem dinheiro para comprar nada. E se tivesse dinheiro, não teria onde comprar. Eles disseram, como, Senhor? Se nós só temos aqui 5 pãezinhos e 2 peixinhos. E o texto paralelo diz que Jesus quis experimentá-los. Você já se sentiu experimentado por Jesus? Vencimento segunda-feira. Segunda. E às vezes você não tem o dinheiro ainda. Tudo. Não tem tudo. É um teste. Ou ele te coloca diante de um grande desafio, que você se sente impotente diante daquilo. E sabe que se não vir de Deus, nada vai acontecer. Irmãos, isso acontece com frequência, e Deus permite. Porque tem propósito com isso. Então, o desafio que Jesus fez aos discípulos os colocou diante de uma grande impossibilidade, humanamente falando. Filipe pega uma planilha de custos, Francisco, e chega à conclusão de que precisaria de muito recurso para comprar o alimento, 200 denários. Um denário era o que ganhava um trabalhador num dia, então seriam 200 denários. Se tivessem esse dinheiro, não teriam onde comprar. André entra em cena, descobre o rapaz, né? Um rapazinho com 5 pães e 2 peixes. Eu estava ouvindo um pregador interessante, ele disse assim, esse moço não tinha pressa para voltar, tanto que levou o lanchinho. Eu achei legal a sacada. É verdade. Mas isso não muda nada. Por isso os discípulos disseram, temos 5 pães, 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? E mesmo que tivéssemos os recursos, onde poderíamos comprar nesse deserto? Percebam, irmãos, então, que tudo está no campo da lógica, e eles ainda não estavam analisando com as categorias da fé. Mas é óbvio que Jesus não estava esperando tudo deles. Mas como quer dizer, vocês em si mesmos não podem, mas com a minha ajuda poderão. Amém? Assim também, irmãos, somos tomados de perplexidade diante de desafios maiores que nós, para além das nossas possibilidades. Às vezes ajudar um drogado é uma coisa tão difícil, irmãos. Ou uma família destruída, ou entregar um trabalho de tese, ou atingir uma meta tão elevada, pagar uma dívida impagável, passar num concurso, consolidar uma empresa diante da crise que se instaurou na nossa nação. Enfim, são desafios maiores que nós. Mas, queridos, preste atenção nisso. Quem caminha por fé precisa aprender a não trabalhar somente limitado pelos recursos disponíveis, mas crer na provisão sobrenatural de Deus. Amém, queridos? Isso é uma caminhada de fé. Quanta vez Deus nos permite passar por situações semelhantes, quando a despesa é muito maior que a receita. Do alto da nossa prudência, do nosso bom senso, por falta de fé, deixamos de cogitar as soluções sobrenaturais de Deus. Amém, queridos? E a ênfase em momentos assim recai sobre o que não temos, o que não podemos, quando deveria recair sobre o que Deus tem e o que Deus pode. Amém, irmãos?
Muitas vezes não temos recursos em nós mesmos, mas podemos ser canais de bênção nas mãos de um Deus cujos recursos são inexauríveis. Por exemplo, o orçamento da Igreja Batista Ágape sempre foi um milagre. Nunca sobrou e nunca faltou. E sempre foi assim. Para todo lugar que se olha é um milagre de provisão de Deus. Todas as nossas mudanças, todas as reformas que precisamos fazer, se olhava teto doado, piso doado, tudo doado. Provisão sobrenatural de Deus que vem do lugar mais inesperado. Eu estava conversando com o pastor Dimas também, lá que está terminando a construção dele. Foram chegando coisas de lugares que ele nem cogitou. Pessoa querendo, movida, tocada por Deus, para investir naquilo. E sempre foi assim, irmãos. Por isso eu tenho me agarrado na seguinte afirmação feita por Hudson Taylor. Ele diz o seguinte: para a obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, não faltarão os recursos. Amém, amados? Eu me lembro que quem disse isso pela primeira vez que eu ouvi foi a pastora Valnice. A pastora Valnice, ela estava na televisão, em cadeia nacional, sem ter uma igreja. E ela dizia isso: para a obra de Deus feita segundo a vontade de Deus, não faltarão recursos. Qual deve ser então nossa preocupação? Vamos fazer a vontade de Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? É claro que Deus não vai ficar bancando dívidas contraídas de maneira irresponsável. Mas se aquilo que você está fazendo é para a glória de Deus, está dentro da vontade de Deus, Deus vai prover o recurso. Amém, queridos? Então, como eu ouvi de uma missionária atuando na África, contar que estava com o povo faminto, numa tribo, orando a Deus sem saber o que fazer, pedindo a Deus uma provisão sobrenatural. Quando um avião precisou fazer um pouso de emergência, exatamente onde eles estavam, lotado de alimentos perecíveis. O que acabou sendo uma provisão sobrenatural de Deus para eles. Irmãos, Deus faz milagres. Amém? Deus continua multiplicando os pães. Quarto princípio, irmãos, precisamos aprender a dar graças pelos recursos, ainda que sejam parcos, porque nas mãos de Jesus eles podem se multiplicar. Então, o fato de a despesa estar muito maior do que a receita não preocupou Jesus. Você está preocupado, você está ansioso, não está? Jesus não está. Nada abala o céu. Vou dizer mais, Deus já sabe o que vai fazer. Para te ajudar. Deus já tem provisão. Amém, queridos? O texto paralelo dá conta de que um garoto tinha um lanche que só dava para ele, mas ele entregou o lanche para André. André levou o lanche a Jesus. Agora Jesus tem um lanche nas suas mãos. E o foco não está no lanche, mas o lanche já saiu do embornal do rapaz, do mocinho. Agora o lanche está onde? Ah, mas isso muda tudo. Amém, queridos? O foco não está mais no lanche. Está nas mãos de Jesus, que o multiplica. E o verso 19 diz que ele pegou esse pouco, que tinham disponível, ergueu os olhos aos céus e abençoou. Deu graças e abençoou. Queridos, dar graças pelo que se tem pode ser o caminho para se receber o que se não tem. Amém?
Você é grato por aquilo que está nas suas mãos? Deus pergunta a Moisés: o que tens na mão? Uma vara, Senhor. Você vai ver o que eu vou fazer com isso. Amém, queridos? E é interessante observar que Jesus não deu graças pelo milagre realizado, não. Ele deu graça pelos recursos disponíveis. 5 pães, 2 peixinhos. Então, meu irmão, minha irmã, não duvide daquilo que Deus pode fazer a partir dos recursos disponíveis, quando colocados com gratidão nas mãos de Jesus. Amém, amados? Aquilo que você coloca nas mãos de Deus para abençoar os outros, sempre volta de maneira multiplicada. Você pode imaginar esse menino voltando para casa, irmãos? A mãe pergunta: filho, você comeu seu lanchinho? Ah, mãe, não somente eu, mas uma multidão inteira comeu comigo. Eu me lembrei da experiência de George Miller, que fundou orfanatos e alimentou milhares de órfãos, sempre dependendo dos milagres de Deus, nunca limitado apenas aos recursos disponíveis. Um dia, quando não havia nada para comer, eles só tinham panelas, pratos e o fogão. Sabe o que ele fez, irmãos? Vamos orar. Ordenou que colocassem as panelas no fogão, os pratos na mesa, e que as crianças ficassem ao redor da mesa, e pela fé, ele deu graças pela provisão. Senhor, nós te agradecemos. O Senhor nunca deixou faltar nada aqui. Não será hoje. O Senhor vai mandar a provisão. De repente, irmãos, chega um caminhãozinho cheio de comida que viera de uma festa que fora cancelado. E as crianças foram todas alimentadas. Assim também, queridos, em vez de ficar amaldiçoando o seu lerite, amaldiçoando o seu carro, amaldiçoando sua casa, amaldiçoando o seu emprego, comece a dar graças a Deus por tudo isso. Obrigado, Jesus. Estou empregado. Obrigado, Deus, eu tenho um teto que me cobre. Obrigado, Deus, eu tenho um veículo que pode me levar e trazer. Amém, irmãos? Obrigado, Senhor, eu tenho um salário. Melhor pingar que secar, né? Obrigado, Senhor. E tudo isso, irmãos, nas mãos de Jesus, pode melhorar e muito. Amém, queridos? Comece a desenvolver isso, gratidão, e oferecer o pouco que você tem. Se é um obreiro na casa do Senhor: ah, Senhor, eu não sei muito. Ah, Senhor, eu não tenho carisma. Ah, Senhor, eu estou destituído de dons espirituais. Deus quer você, a sua disponibilidade. Vem aqui, se dispõe, eu vou usar você. Eu vou colocar um amor no teu coração, eu vou colocar uma graça na sua vida, eu vou te ungir com o meu espírito, e você vai poder ser usado por Deus. Amém, queridos? Quando Deus usa alguém, é porque esse alguém não é ninguém, porque Ele não usa as coisas que não são para confundir as que são, as vis e desprezíveis desse mundo para confundir as sábias. Não é verdade, irmãos? Então nós temos chance. Amém, queridos? Penúltimo princípio: um milagre e a organização não são autoexcludentes. O verso 19 diz que Jesus pediu que trouxesse os 5 pães e 2 peixes para ele, e ordenou que o povo se assentasse na grama. Tomou os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu, abençoou o pão, partiu, entregou aos discípulos, que distribuíram à multidão. Mas eu quero dar ênfase nisso. Ele ordenou que o povo se sentasse na grama, em grupos, de 50 em 50, de 100 em 100, como diz o texto paralelo. Ou seja,
foi preciso organizar para que todos fossem atendidos. Porque, imagina os irmãos, uma multidão faminta, tem que ser organizada. Então, queridos, o milagre divino não dispensa a organização humana. A organização nos permite saber qual é o tamanho do desafio, quais são os recursos disponíveis que podem ser colocados nas mãos de Deus. Estou dizendo isso, irmãos, porque às vezes nós pensamos que se a gente se organizar, o milagre não vai acontecer. Pensamos que Deus fica impedido de agir onde há ordem, onde há organização, onde há planejamento. Não. Por exemplo, sempre que eu estou aconselhando alguém com problema financeiro, a primeira tarefa que eu dou para a pessoa é inventarie as suas dívidas. Irmãos, isso dá um trabalho, porque a pessoa deve tanto que ela não lembra mais dos credores. Então, vem na outra semana, lembrou demais? Lembrei demais. Você lembrou de mais alguém? Lembrei de mais alguém. Agora você faz o seguinte, do valor menor ao maior, você vai começar, vai dizer a Deus, você vai se colocar diante de Deus e falar, Deus, esse é o tamanho do meu desafio, eu quero pagar, isso é honesto, é justo, então peço graça ao Senhor que me ajude a pagar. E do valor menorzinho, porque o valor menor é quem mais precisa, né, irmãos? Então começa pela sogra. Entendeu? Pelo sogro, pelo cunhado. E aí vai pagando. E Deus vai liberando, e Deus vai abençoando. O que Deus quer ver, irmãos? A intenção do coração que você tem de acertar. Não adianta você ficar fugindo dos seus credores, vai deixar essa pendência no mundo espiritual, gente te amaldiçoando, gente revoltada, gente chateada, gente triste, gente decepcionada com você. Você não precisa disso. Deus pode te dar essa graça. Depois você pensa nas coisas que você tem que pode dispor. Certo? Às vezes você está pisando num tapete caro demais. Né? Bom, enfim, essa é outra palestra. Mas eu dou esse... Por quê? Porque inventariar é saber o tamanho do desafio. Então, precisamos organizar-nos, inventariar nossas necessidades, para, inclusive, irmãos, sermos mais específicos nas nossas orações. Quando você pede uma bênção geral, Deus te dá uma bênção geral. Quando você pede uma bênção específica, Deus te dá uma bênção específica. Então você começa a inventariar. Que feridas precisam ser curadas em minha alma? Qual é o montante da minha dívida? Em quais áreas espirituais eu estou precisando de crescimento? O que eu gostaria que melhorasse no meu casamento? Qual é a diferença entre minhas receitas e minhas despesas? Como posso fazer para ajustar esse padrão? É organização, irmãos. Isso envolve organização, planilha de custos, prioridades, e o milagre fica por conta de Deus. Amém, amados? Deus quer abençoar uma vida organizada. Porque senão não adianta. Você recebe um milagre de Deus e vai precisar de outro amanhã. Irmãos, estão entendendo? Ok, último lugar, último princípio que o nosso horário avançou. Não se deve desperdiçar a provisão divina. Verso 20 e 21 dizem que todos comeram até ficarem satisfeitos, e quando recolhida a sobra, deu para encher 12 cestos. O que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Alguns estimam aqui mais de 20.000 pessoas, a 25.000 pessoas. Queridos, aquilo que vem de Deus traz consigo plena satisfação. Ninguém sai faminto da presença de Deus, a não ser que queira.
Ninguém sai carente da presença de Deus. Deus nos satisfaz plenamente. Hoje mesmo Deus supriu você. Deus derramou graça na sua vida. Deus renovou a sua fé. Deus fez descer sobre você uma unção fresca. E eu fiquei muito feliz, viu, disso que aconteceu aqui. Só não fiquei feliz da Andréia, porque ela falou que vai esvaziar a igreja. Eu não aguento mais igreja vazia, irmãos. Não vai não, Andréia. Não vai não. A unção de Deus atrai. Muitos querem ficar num ambiente onde há adoração, onde há sinceridade, onde há honestidade, transparência, a unção de Deus pervadindo tudo. O evangelho verdadeiro, genuíno, isso atrai, né, irmãos? Atrai, vai ser bênção, viu, Andréia? Você não me esvazia a igreja, por favor. Porém, o que fica claro no texto, irmãos, é que tudo que vem de maneira sobejante da parte de Deus precisa ser repartido e não pode ser desperdiçado. O dom de Deus não deve ser desperdiçado. O desperdício não é aceitável no reino de Deus. A fartura da provisão de Deus não autoriza o desperdício. Amém, irmãos? Por exemplo, hoje temos 7 bilhões de habitantes no planeta. Mais de 1 bilhão de pessoas vão para a cama com fome, com o estômago vazio. O problema no mundo não é a falta de provisão, mas a distribuição injusta. O que falta no mundo não é pão, é compaixão. O que é desperdiçado na mesa do abastado é o alimento que falta na mesa do pobre. Aquilo que sobeja em nossa vida precisa ser repartido para que não haja desperdício de recursos, irmãos. Assim como do ponto de vista material, as pessoas passam necessidades enquanto os outros se fartam. Espiritualmente falando, há multidões famintas do alimento espiritual, porque aqueles que já estão supridos por Deus se acomodam egoisticamente para não saírem para dividir com os outros o que têm recebido de Deus. Quanto desperdício na obra de Deus. Não é, irmãos? Quantos talentos desperdiçados, quantos recursos desperdiçados, quanta revelação desperdiçada. Se você soubesse de um remédio para a cura do câncer, você guardaria para si? Ou você sairia alardeando isso? Você sabe do remédio para a cura da alma. Aquilo que pode preencher o coração, dar significado à vida, mudar o destino eterno das pessoas, trazer dignidade para aquele que está aflito. E às vezes a gente recolhe na nossa comunidade, na nossa zona de conforto, e a gente não divide, acaba desperdiçando aquilo que Deus nos dá. Amém, queridos? Temos que orar a Deus, Senhor, que não haja desperdício em minha vida. Que o Senhor possa me usar no máximo do meu potencial. Que eu não desperdice meu tempo. Que eu não desperdice a graça que o Senhor colocou na minha vida. Que eu compartilhe aquilo que tenho aprendido de Ti. Que eu seja usado por Ti, intercedendo por pessoas, aconselhando pessoas, discipulando pessoas, e que tudo que vier à minha mão seja multiplicado. Irmãos, conhece a parábola do talento? Não é? Aquele que tinha pouco, ele enterrou. Esse foi o problema. Esse foi o problema. E daí, qual foi o desfecho? Ao que multiplica, ao que joga o pão sobre as águas, a esse se tira desse e dá para aquele. Amém, amados? Porque não pode haver desperdício no reino de Deus.
E notem os irmãos também que o milagre aconteceu nas mãos de Jesus, mas foram nas mãos dos discípulos que os recursos foram repartidos. Você imaginou? Então fica aqui os discípulos e servindo a multidão, né? O pessoal vem em fila de 50 em 50, aí tira, aí o discípulo olha, mas tirou, voltou, tinha 2, agora tem 4, tinha 4, agora tem 8, tinha 8, agora tem 16, mas ele vai observando isso e vai ficando feliz na distribuição, e ele sabe que quanto mais distribuir, mais vai ter no cesto, e aquilo vai alegrando o coração dele. Então percebe, irmãos, que o repartir é uma questão básica na multiplicação dos recursos. Então, irmãos, neste sentido, nós somos provedores, não somos provedores. Provedor é Deus, mas nós somos mordomos, cooperadores de Deus na distribuição dos recursos. O milagre vem de Jesus e nós repartimos com a multidão como seus garçons. Nós somos garçons. E é o que tudo indica, na medida em que distribuíam os recursos, eles se multiplicavam. Quanto mais você reparte aquilo que vem de Deus sobre a sua vida, mais de Deus você terá sobre si. Por isso que eu acho que a liberação de dons, de unção, de capacitação de Deus vem a caminho. Deus observa você a caminho da missão, e a caminho Ele vai capacitando e ungindo você. Amém, amados? Alguém já fez a seguinte observação para ilustrar esse princípio: o mar morto é morto, porque não vaza para nenhum lugar. Vocês entendem? Amém?